O autismo e o mercado de trabalho, né? Antes de falar das minhas experiências dentro do mercado de trabalho, eu quero falar de um dado que eu tive consciência agora, de uma pesquisa sobre autistas e o mercado de trabalho em 2019 aqui no Brasil. Cerca de 85% dos autistas, pessoas dentro do espectro autista, sejam ele o grau que for, não está dentro do mercado de trabalho, seja de forma formal ou informal. Isso é extremamente preocupante, né? Porque grande parte desses autistas tem uma capacidade muito boa para conseguir qualquer tipo de trabalho e mesmo assim não se acertam dentro disso. E outros dados muito piores apareceram junto dessa minha pesquisa, que é cerca desses 85%, cerca deles 70% desses 85% sofrem com doenças da mente, tal qual depressão e ansiedade. Um autista tem mais chance de se suicidar do que uma pessoa normal em 10 vezes. Uma pessoa normal. Isso tá ligado, né? Infelizmente, o mercado de trabalho, a aceitação dentro da sociedade e o suicídio estão ligados, né? Então, eu queria fazer esse vídeo, que é basicamente uma introdução a esse assunto do mercado de trabalho. Eu ainda pretendo falar sobre quem quer empregar uma pessoa autista e o autista que quer ingressar no mercado de trabalho, mas hoje eu quero falar só da minha experiência dentro dele, né? Basicamente, eu tive vários trabalhos diferentes. Eu já fui desde atendente de balcão de farmácia até professor de teatro, professor de artes, professor de desenho, professor de inglês, professor de várias coisas, né? E trabalhei em escritório também, trabalhei com marketing, trabalhei com design, trabalhei com várias coisas aí bem diferentes que, no fim, todas elas meio que têm a mesma coisa, né? Pelo hiperfoco, o trabalho basicamente se torna a minha vida. Então, hoje em dia eu consigo lidar um pouco melhor dentro disso, mas isso era um problema que é muito comum dentro das pessoas dentro do espectro, né? Que é o hiperfoco acaba gerando que tu viva em prol daquele trabalho. Para um empregador isso é ótimo, né? Ter uma pessoa 100% dedicada dentro daquilo, mas para a pessoa que está trabalhando isso é terrível, porque tu deixa de viver, né? Basicamente. E outra coisa que gerava vários transtornos dentro do trabalho era minha hipersensibilidade, problemas sensoriais. Tem duas coisas que é muito comum dentro do trabalho, que são muito comum as pessoas dentro do espectro terem hipersensibilidade, que é luz e som. Eu tive vários problemas com essa questão, né? Porque eu tive vários... Antes mesmo de saber o que era crises sensoriais, eu tive elas, né? Basicamente é um momento que tu tem tanto estímulo, seja visual, seja sonoro, que o teu cérebro já não sabe mais como lidar com aquilo e ele simplesmente dá tilt, ele dá uma pane. Né? Isso é muito complicado de tu voltar normalmente, principalmente se tu tá dentro de um horário de trabalho, e é muito difícil de tu lidar com isso, né? De uma forma coerente, que não gere problemas dentro do trabalho, né? Basicamente, uma das coisas que eu vi é que o mercado de trabalho, de fato, principalmente aqui no Brasil, principalmente os locais que eu trabalhei, né, falando pela minha experiência, né, agora a minha opinião, né, não fatos concretos, mas pelo que eu vi, ele não está nem um pouco preparado para pessoas com hipersensibilidade. E o autismo, ele me permite ter uma capacidade muito boa nas áreas do meu interesse. Então eu consigo chegar em lugares que normalmente pessoas típicas não conseguem. Eu consigo ter ideias diferentes, eu consigo ver o mundo de uma forma diferente. E isso é muito bem-vindo dentro do mercado de trabalho, não importa o que seja, não importa o trabalho que for. Porém, não existe, né, um suporte dentro do trabalho em si. Eu lembro que eu trabalhei num escritório que um dos problemas que me fez sair foi que eu terminava meu trabalho muito rápido e existia uma necessidade de interação social. Beleza, eu tenho que estar conversando, tenho que estar discutindo, tem que estar acontecendo aquelas coisas, tenho que estar conversando o tempo inteiro, e isso não estava escrito na minha CLT que eu tinha que fazer aquilo. Então, ninguém me falou que eu tinha que fazer aquilo. Então, eu não entendia por que eu tinha que fazer aquilo. Se uma pessoa não me fala, se eu não tenho uma ordem clara, objetiva, eu não sei o que fazer. Era muito bom que o meu trabalho era bem simples e objetivo, eu conseguia completar ele muito rápido. Porém, eu tinha vários problemas de distração e problemas sensoriais mesmo, com pessoas conversando ao redor, luzes e vídeos e sons em geral, música, rádio, tudo isso gera um problema, né?
E por mais que eu tinha terminado meu trabalho, eu demonstrava um desinteresse, né? Infelizmente, não era o que eu estava realmente querendo passar, mas era mais ou menos o que as pessoas interpretavam, que eu estava com desinteresse naquela área, porque eu não conversava, eu não interagia, e na realidade é só que eu não via necessidade, eu não sou bom dentro de interações sociais. E o meu trabalho, em teoria, não exigia aquilo. Mas eu vi que não é bem assim. A sociedade exige que tu faça isso. Não importa se tu tá trabalhando ou não. É uma coisa da sociedade. Tá? Ser sociável, conversar, discutir. E é algo que simplesmente não faz muito sentido pra mim. Então, é aquela questão. O cérebro autista é algo mais objetivo e claro. E se esse objetivo não tá ali, claro, eu não sei muito bem como lidar. E no fim, isso gera muito problema dentro da área de trabalho mesmo, né? Mas beleza. Outra coisa que gerou muitos problemas pra mim é essa questão do hiperfoco, né? De tu tá trabalhando 100% dentro daquilo. Eu escutei uma frase uma vez que uma colega minha de trabalho falou que eu fazia demais, que eu não recebia pra estar fazendo o que eu tava fazendo. Que se tu trabalha recebendo o mínimo, tu tem que dar o seu mínimo. E eu percebi que é mais ou menos assim que grande parte da maioria das pessoas... que frase incrível, redundância máxima. Mas que grande parte das pessoas fazem. Elas dão o mínimo, porque recebem o mínimo. E eu nunca fiz isso. E aí eu comecei a perceber que, em teoria, era errado isso que eu fazia de me doar ao máximo. Claro, um equilíbrio é importante. Mas hoje eu tô colhendo frutos desse meu trabalho, de ter dado 100% nessas ocasiões. Pessoas que viram esse meu trabalho estão me contatando agora. Eu fiz amigos dessa forma, eu fiz contatos sociais, oportunidades nasceram porque eu dei 100% de mim sem a necessidade. E hoje em dia eu sei controlar essa questão. Eu não preciso mais me dar 100%, eu consigo dar 90% sem problema. E conseguir lidar com essa questão, né? Mas grande parte dos autistas não consegue lidar com isso. Não é tão natural. Eu tenho uma facilidade maior porque eu tenho um entendimento melhor. Eu consigo parar, pensar e chegar em conclusões mais fácil, né? Eu consigo lidar com o subjetivo que é a sociedade. E autistas normalmente não conseguem. Não é muito comum os autistas conseguirem lidar com essa questão. Então eu tenho esse privilégio de conseguir lidar, olhar para trás e identificar esses meus erros, acertos e problemas em geral que aconteceram, entender eles e tentar não fazer eles de novo ou fazer de forma diferente, o que seja. Mas para a maioria dos autistas não é assim, né? E isso se mostra nesse mercado de trabalho que 85% deles não conseguem entrar. O vídeo de hoje era basicamente minha experiência dentro do mercado de trabalho. Eu ainda tenho muito o que falar, eu pretendo fazer um vídeo só falando sobre dar aula, que é basicamente o meu foco, o que eu sou bom de fato, né? Então, mas por hoje seria isso. Se gostou, se tem algo para comentar, deixa um gostei, né? Se inscreve, comenta aí embaixo alguma coisa, vamos conversar sobre essa questão. Tem muita coisa a falar sobre o mercado de trabalho e saúde mental. Eu ainda pretendo falar sobre depressão, ansiedade social, pânico, tudo isso dentro do mercado de trabalho também. Então, tem muito o que ser dito. Mas se não tem nada para comentar, se tá sem criatividade, não tem muito como agregar, não se preocupa, comenta aí qual é a cor do teu cabelo. Esses comentários aleatórios estão ajudando muito o crescimento do canal, tô muito contente com o desenvolvimento e as pessoas novas que estão chegando. Então, comenta aí qualquer coisa que realmente ajuda muito, né? Qualquer coisa não, a cor do cabelo. Vamos focar cada vídeo... Opa, dei um soco no microfone. Vou focar nisso, cada vídeo eu vou trazer uma pergunta diferente, né? Então, a gente vai acabar se conhecendo um pouquinho melhor. Mas é isso, meu nome é Otávio. E por hoje é isso. Tchau, tchau e até a próxima.